Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, fico muito feliz com o engajamento de vocês. Sem palavras de agradecimento pela sua vida. Que bom que você está aí. Fico muito feliz, fico grato ao Senhor que eu posso fazer isso por vocês e cada um de vocês. E é importante que nós possamos crescer e realmente nos desenvolvermos na nossa leitura com o Senhor e conhecê-lo cada vez mais através da palavra dele, assim, ele ministrar o nosso coração. E olha, 306, hein? Olha aqui, ó, minha Bíblia já está começando a dar uma abrida aqui, você pode se dizer assim, ó, uma abrida, mas olha aqui, ó, falta só mais isso daqui, ó. São exatamente, agora já passou 2 meses, estamos no início do penúltimo mês. E mantendo firme, que bom que está aí. Dito isso, bora para a nossa leitura. Muito bem, pegou o seu café? Aqui, ó, meu café parceiro de toda hora. Aquele cafezinho gostoso, ó, até sujei, até caiu um pouquinho de sujeira aqui. Vamos lá, pegou a sua Bíblia, 365, hoje nós estamos no dia 306, também Ezequiel, Deus tem trazido a visão para Israel, confrontando algumas ações, e isso a gente pode trazer para nós também. Temos aí Hebreus também, falando das verdades do Senhor e, cara, fantástico, fantástico. Então, pega lá a sua Bíblia, vamos abrir Ezequiel 3:16, vamos ler até 6:14. Ezequiel já é um pouquinho mais extenso. Vamos ver até onde que vai Ezequiel. Também 306. Vai até 328. Então temos aí 20 dias aí com Ezequiel, quase que nem Jeremias, né? Uma paulada, né, daquilo que Deus está falando através da vida dele. Então beleza, pegou lá? Então vamos lá. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisará e não disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Então imagine se Deus falasse assim, ó, de repente, assim, movido pelo Espírito, fale de mim para aquela pessoa. Coisa na minha cabeça, Aí, de repente, Deus fala isso daqui. Anuncie para que ele possa ter a oportunidade de a sua vida ser salva. Se você não falar, ele morrerá. Mas você será responsável pela morte dele. Seria tenso, né? Isso é uma palavra que Deus está falando para Ezequiel, não é para nós. Mas assim, que o sangue não seja imputado sobre nós se nós não falarmos do amor de Deus. Por isso que nós precisamos falar em todo momento. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quanto ao justo se desviar de sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-se e vá para o vale onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar,
e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e falou comigo e me disse. Isso é um negócio interessante, muitos perguntam, tá, e o Espírito Santo na época dos antigos, no Antigo Testamento, se foi derramado, como é que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Então, eram momentos pontuais que o Espírito vinha sobre e em e sobre a vida do profeta. Que nem aqui, ele fala assim, então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e falou comigo e me disse. Viu só? Ele entrou em Ezequiel para trazer a mensagem do Senhor. E depois disso, ele volta. Isso aconteceu com Sansão. Ele vinha, se apoderava, trazia força para Sansão. E depois de um tempo, depois de cumprido o propósito ali, o Espírito Santo voltava. Então, ele não ficava aqui. E no Pentecostes, o Espírito veio e ficou. O Espírito Santo não saiu mais daqui. Ele ficou na terra. Ele está nos filhos. Ele está nos filhos de Deus. Ele está em mim. Ele está em você que crê. Ele está aí. Qual que é a evidência? Crer. Muitos falam, mas tem que orar em línguas. Bobagem. É para orar em línguas? Ore. Eu oro em línguas. É para orar em línguas. Mas isso não é evidência de você ter o Espírito Santo ou não. São ferramentas que o Espírito Santo nos dá. E vai conforme você abre ou não para que isso aconteça. Então, o Espírito Santo está aí. Eu creio no Senhor. Ele restaurou. Ele trouxe arrependimento, o Espírito Santo está em você. Então, fique bem tranquilo. Né? Basta crer para o Espírito Santo fazer morada em você. Agora, você tem que dar a voz a ele, né? Você tem que dar ouvidos. Fala assim, Espírito Santo, o que você está falando? Mas eu não estou entendendo. Eu não estou identificando se é minha cabeça, ou se é minha mente, se é meu coração, ou se é o Espírito. Aí eu falo, gente, por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, para que a gente identifique a voz suave do Espírito Santo. Continuando, vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-lo com elas, e você não poderá sair por meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala e você lhe dirá, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá ser sitiada com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade, ela será sitiada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel, conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo. Você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano de sua maldade corresponde a um dia, num total de 390 dias. E você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá, durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o braço descoberto, profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro até que você tenha cumprido os dias do cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio. Coloque-os numa vasilha
e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá desse pão. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, meio litro por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer será um bolo de cevada, assado sobre esterco humano à vista do povo. E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o pão em cima dela. Disse mais: filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto. Visto que lhe faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se comunicarão nas suas maldades. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança e reparta o cabelo que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Pegue outra terça parte e corte-a com a espada, enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas de suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queime. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. A profecia aqui e as ações com várias simbologias aí. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações como os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízes e os meus estatutos, sendo mais perverso do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos contra você, à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz, o que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. Por isso os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em vocês os meus juízos, e tudo o que restar de você espalharei aos quatro ventos. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei, os meus olhos não terão piedade e eu não o pouparei. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada dos seus arredores e a outra terça parte espalharei aos quatro ventos e irei atrás dela com a espada na mão. E isso falando dos cabelos ali que ele leu. Faça isso com o cabelo, faça isso com o cabelo. E assim ele está dizendo o que vai acontecer. Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quanto cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche,
entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor. Quando eu executar em você juízos com ira e indignação, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais na fome, flechas destruidoras, que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, sempre, que nem Jeremias, Ezequiel também é um deles. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo, montes de Israel, ouçam as palavras do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eis que eu mesmo trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Os altares de sacrifício serão destruídos e os altares onde vocês queimaram incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante de seus ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante de seus ídolos. Espalharei os ossos de vocês ao redor dos seus altares. Onde quer que vocês morarem, as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão em ruínas, para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares de incenso sejam eliminados e as obras que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações, quando forem espalhados por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram com os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e que não foi sem motivo que eu disse que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor, contorça as mãos, bate os pés e diga, por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste. O que estiver perto cairá a espada, e o que sobreviver for poupado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todas as colinas elevadas e no alto de todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas e debaixo de todos os carvalhos espessos, lugares onde ofereciam suave perfume e todos os seus ídolos, estenderei a mão sobre eles, e onde quer que estiverem morando, tornarei a terra em desolação, uma desolação desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. Brabo o negócio. Hebreus 4, 16. Portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé e com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas
desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou de suas. Portanto, oferecemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa é a passagem clássica para a importância da leitura aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que a não seja manifesta na presença dele. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi testado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. E aí nós vemos aí, cara, essa passagem é doideira. Você lembra? Eu acho que ontem eu falei sobre isso. Como é que eu penso? Como é que eu sei? Aí entramos aqui e Hebreus fala, aqui porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta a julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Mas eu não sei se é do meu coração, é minha mente ou é espírito. Aí, busca na palavra. Deus, o que o Senhor quer? E muitas vezes você vai se deparar com situações que o Espírito já vai falar, é isso. E como é que você vai saber? Porque você já está afirmado. Você tem uma vida constante de leitura da palavra. Por isso que eu falo, gente, precisamos ler a Bíblia todos os dias, para que não sejamos enredados, não só pelo mal, mas pelo nosso coração que é enganoso. A palavra diz que o nosso coração é enganoso, a nossa mente nos trai. As nossas emoções nos traem. Mas emoções são ruins. Não são ruins. Tanto que muitos criticam, né? Um louvor maravilhoso, um momento de oração, diminui a luz. Ok, mexe com as emoções? Até pode mexer com as emoções. Mas quem é responsável por manipular são aqueles que manipulam. Quem é responsável por se entregar é a pessoa. É ruim propiciar isso para as pessoas? Não é ruim. Agora, o fruto disso vai se dar com a abertura da pessoa e o ensinamento dos líderes na vida da pessoa, discipulado. Então, assim, gente, eu tenho coisas maiores para me preocupar, que é com o crescimento da vida das pessoas. Eu digo assim, vai para a palavra. Porque as emoções, elas nos propiciam esses momentos. As emoções fazem parte do arrependimento. Mexe nas emoções. Foi nas emoções
que Deus me trouxe ali, me constrangeu no seu amor. Só que eu decidi tornar isso consistente na minha vida. É por isso que hoje Deus tem chamado como pastor, como aquele que vai ministrar e estar junto com você, mas precisamos da palavra de Deus, e isso é importante. E ele nos mostra um Jesus, que é o sumo sacerdote, que nos traz tudo que precisa. Salmo 104, 24 e 35. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transmitam os navios e o Leviatã que formastes para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer. A seu tempo, se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortam a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma ao Senhor. Aleluia. E Provérbios 26, 27. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Assim terminamos a nossa leitura de 306. Cara, tá sendo fantástico, não tá? Comente aqui. Tá sendo bom ou não tá? Sem mais palavras para hoje. Fique com esse barulho de Hebreus. Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, para que o YouTube entenda que é relevante, é bom, é importante que as pessoas tenham esse conteúdo de ler a Bíblia. E a gente já viu Hebreus, isso vai nos ajudar a nos identificar e identificarmos se estamos no propósito de Deus ou não. Ok? Deus abençoe vocês e nos vemos na leitura de amanhã.